Fala aí galera, tranquilo? Voltei. Ouvi pela primeira vez, não sei. Não é assim que eu vou começar esse negócio ainda não. Mas vamos que vamos. Vamos que hoje eu não tô aqui pra ficar falando como eu vou me apresentar não. Eu vim pra falar sobre uma parada muito legal com vocês. Que é uma parada que eu gosto bastante, que é muito útil. Que geralmente a galera aprende um pouco mais pra frente quando tá estudando inglês. Mas é útil pra qualquer momento. Que é o seguinte. Como é que eu faço quando eu quero perguntar pra alguém se ela já fez aquilo na vida dela? Pensa. Porque é uma pergunta bem específica, se a gente for parar pra pensar. Tipo, você já fez isso? Você já fez aquilo? Como é que eu faço, como é que eu começo essa pergunta? Como é que eu faço esse tipo de pergunta em inglês? Cara, a ideia de como fazer essa pergunta em inglês é muito simples. Porque uma paradinha que a gente chama de chunk, que tá sempre ali no começo. Toda vez que você quiser perguntar pra alguém se a pessoa já fez aquela coisa, é só você chegar pra pessoa e perguntar, have you ever? Chega pra você e pergunta, have you ever, tananã, have you ever andou de cavalo? Have you ever pilotou uma moto? Have you ever viajou para fora do país? Have you ever, e por aí vai. Só que, aí o que vai acontecer? A gente já tem o have you ever, certo? Já tem o have you ever, que é a base da nossa pergunta. Só que a gente tem também que acrescentar o que fez, né? Have you ever e o que a pessoa fez. E isso, gente, acontece de uma maneira muito simples, que é basicamente a gente pega um verbo e coloca ele no que a gente chama de past participle. Caramba! Calma que não, palma, não queremos cair. A ideia é bem simples. O que é o verbo no past participle? Cara, existem formas do verbo, certo? Existe o presente, que é o normal. Por exemplo, vou falar aqui falar, que é speak. Falar speak. Beleza. Eu tenho o simple past desse verbo, que é simplesmente colocar o verbo no passado, que é spoke. Beleza? Eu tenho o past participle, que é a terceira variação, a terceira forma do verbo no passado, que é spoken. Então, por exemplo, se eu chegar pra você e quiser perguntar se você já falou com alguém de outro país. Então, eu vou chegar pra você e falar, have you ever spoken to a foreign person? Ou to a foreigner? Have you ever spoken to a foreigner? Cara, lá, olha só. Tá vendo? Eu coloquei o have you ever, que é a nossa base. Que é a nossa base de fazer essa pergunta. E o verbo no past participle, have you ever spoken? E aí eu complemento o que você quiser. Que aí vai ficar, have you ever traveled abroad? Have you ever visited another country? Tá vendo? Os dois são para viajar para fora do país. Mas nos dois casos eu tenho os verbos ali, eu tenho os verbinhos ali bonitinho no passado. Só que não é qualquer passado, é no past participle. A beleza disso é que assim, a gente é uma estrutura muito simples. É uma estrutura muito simples. Que a gente pode usar em muitas situações para puxar assunto com alguém. A gente pode usar para poder simplesmente, tô curioso sobre isso. Ou simplesmente, sei lá qual seja o seu interesse em perguntar isso para a pessoa. Mas a gente consegue fazer esse tipo de pergunta, tirar esse tipo de informação da pessoa usando apenas o have you ever. Mas, Caio, o have, cara, lembra, as palavras em inglês, elas têm mais de um significado. Certo? As palavras em inglês têm mais de um significado. Por isso, esse have aqui, ele está simplesmente sendo usado para perguntar sobre alguma coisa que já aconteceu no passado. Né? Em algum momento da sua vida. Por isso até tem o ever. Tá? Por isso até tem o ever ajuda a gente a perguntar isso. Cara, isso é muito simples. Mas assim, vale a pena vocês conhecerem as palavras primeiro, vale a pena vocês conhecerem os verbos primeiro e irem pesquisando os verbos no passado e tal. Mas a base da parada é have you ever mais o verbo no passado e não qualquer passado no past participle. Tá? Essa é uma pergunta muito comum para mim, por exemplo, que eu dou aula, porque eu tô sempre perguntando para os meus alunos se eles já fizeram alguma coisa. Porque quando eu tô dando aula pra rapaziada, eu chego pra galera e falo, pô galera, vocês já fizeram isso? Porque geralmente eu quero puxar assunto sobre algum assunto. Se a gente está dando aula sobre viajar, eu pergunto, have you ever been abroad? Se a gente está falando sobre comer, eu pego o verbo de comer, que é eat, e jogo no past participle, que é eaten. Se vocês querem uma ajuda para lembrar o que é Ethan, é só lembrar do maluco do Missão Impossível. Lembra lá do Tom Cruise? O nome do personagem dele é Ethan. Conhecimentos aleatórios aqui que a gente faz conexão aqui que a gente... Mas aí eu pergunto, pô, have you ever eaten Japanese food? Tá vendo? Eu quero saber se eles já fizeram isso em algum momento da vida deles. Olha só que pergunta magnífica. Have you ever eaten Japanese food? Não! Deixa aqui no comentário aqui pra gente. Responde aí pra gente. Como é que eu respondo isso? Yes, I have. No, I haven't.
Yes, I have. No, I haven't. Deixa aqui pra gente. Yes, I have eaten Japanese food. No, I haven't eaten Japanese food. E aí fica aí a seu critério, fala do jeito que você quiser. Mas a parada é vocês se ligarem nesse eaten aqui, nesse have you ever, que ele ajuda a gente a entender e a montar a parada. E é isso, cara, é isso. Tá vendo como é que a simplicidade da vida é simplística? Me inventei essa palavra agora. Vamos melhorar isso. A simplicidade da vida é simplisticamente simples. Uau! Olha só, não sei nem se isso existe, mas eu inventei. Tá dito aí, ó. Quote by Teacher Caio Cardoso. Mas por hoje é só, galera. Deixei aqui, ó. Não esquece aqui, só pra lembrar aqui, não esquece de dar o like, escreve, assina, ativa o sino, essas paradas assim que ajuda. Ajuda muito, gente. Ajuda muito, ok? So, guys, kisses in your hearts. See you next video. Valeu!